Boa noite. Para você que chegou agora, eu me chamo Auricleide Barros Prado, sou enfermeira e estamos aqui com essa proposta de falar um pouco hoje, na noite de hoje, sobre empreendedorismo e sobre posicionamento. Eu não poderia começar esse curso de outra forma que não fosse falando sobre isto, sobre esse assunto, porque ele é o começo de tudo. Ninguém empreende sem ter um desejo de ajudar pessoas, resolver problemas e realizar-se como pessoa. Eu sou enfermeira Auricleide Barros Prado, sou formada há 16 anos pela Universidade Estadual do Maranhão, da qual é o estado em que eu nasci. Eu sou maranhense, mas atualmente eu vivo no Mato Grosso, na cidade de Nova Mutum. E aqui eu estou, né, como servidora pública do estado do Mato Grosso, na função de técnica em necrópsia, na Polícia Técnica Científica do estado do Mato Grosso, na Gerência Regional de Nova Mutum. E que é uma outra parte aí dessa história, que é o que me fez vir para essa cidade. Mas voltando para a enfermagem, eu sempre costumo dizer que eu não escolhi a enfermagem me escolheu. A enfermagem sempre foi algo que perpassou meu coração, mas inicialmente, quando eu estudava, eu me dediquei e me preparei para fazer o curso de medicina. Porém, ao longo do caminho, eu sou uma pessoa que eu tenho muita pressa nas coisas, né? O que eu desejo, o que eu almejo, eu quero para ontem. E eu já estava estudando há um certo tempo e a enfermagem acabou sendo uma opção, e eu passei em 2 faculdades e resolvi cursar que estava mais próxima da minha cidade, apenas 1 hora da minha cidade de origem, que é Santa Inês, no Maranhão. E ingressei nesse curso, né, me formei e fui para o mercado de trabalho. Eu costumo dizer que a grande maior parte da minha vida profissional, eu fui servidora pública. E o meu primeiro emprego foi como servidora pública de um hospital municipal, na modalidade contrato. E nesse hospital eu tive contato, e eu era apaixonada pela obstetrícia, né? E tanto é que o meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para a obstetrícia. Então, era esse pensava eu, o desejo do meu coração. Mas, nesse primeiro emprego, eu tive contato com a colega que, na época da faculdade, morou comigo. Ela começou a estudar sobre feridas e curativos e me convidou para fazer um curso na capital, São Luís do Maranhão, sobre este assunto, né? Uma atualização, uma capacitação, e assim eu fiz. E fui, e me apaixonei. E essa paixão dura até hoje, né? Virou mais que uma paixão, mas um propósito de vida. E que é o que me traz aqui hoje, de dividir esse propósito, esse desejo que eu tenho no meu coração de levar saúde, bem-estar, qualidade de vida a pessoas portadoras de feridas. E então, passando por todo esse período aí inicial
eu descobri ao longo desse caminho que existiam algumas especializações que me dariam embasamento para que eu atendesse com mais excelência. O enfermeiro, né, de formação, e até mesmo o técnico de enfermagem, ele pode sim atender pacientes portadores de feridas, porém, cada um com a sua função, com a sua expertise, com a sua habilidade, e eu descobri que para atender melhor esse paciente, eu precisava me especializar. E assim eu iniciei a especialização de estomaterapia, com ênfase a estomaterapia, que perpassa pelo cuidado de pacientes portadores de feridas, estomias e incontinências. Foi uma época muito boa, porém eu não consegui, por motivos pessoais, concluir essa especialização, porque foi bem a época em que eu me mudei, em 2014, para o Mato Grosso. E chegando aqui, a profissão que eu exerci na época foi de professora da Faculdade Estadual do Maranhão, do Mato Grosso. Eu fiz, né, seletivo e passei quase 4 anos como professora contratada da Universidade Estadual do Maranhão, do Mato Grosso. Desculpem, é que o Maranhão, né, está arraigado aqui no meu pensamento. E foi uma época muito boa e que me deu esse contato com o ensino-aprendizagem. Foi uma época assim muito frutífera, foi uma época em que eu aprendi muito, fiz muitos colegas e plantei muitas sementes, porque desde lá eu sempre falei, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela área do cuidado a pacientes portadores de ferida, o como eu sempre estudei, sempre busquei conhecimento nessa área, sempre não digo colecionar, mas sempre adquirir, né? Na biblioteca da Universidade Estadual, eu lembro que tinha alguns livros, eu fotocopiei todos os livros que eu encontrei lá, na época, sobre feridas e curativos, né? Dermatologia, de uma maneira geral. E eu pude orientar alguns alunos nesta área, né? E eu tenho certeza que plantei a sementinha em muitos corações que hoje ou atendem ou mesmo estão fazendo a especialização nessa área. E, recentemente, ali nos anos de 2020 para 2021, eu procurava, né, eu decidi que eu voltaria para a enfermagem, porque até então, tem um lapso aí de tempo. Nesse interim, eu fiz o concurso, né, prestei o concurso para a Polícia Técnica Científica do Estado do Mato Grosso, a Politec, e fui aprovada. E isso me fez com que eu mudasse da cidade onde eu morava, que era Tangará da Serra, para Diamantino, que é aqui, vamos dizer, do ladinho. E eu senti essa necessidade de buscar algo. Veio a pandemia, né, como todos sabem, e isso fez com que muitas pessoas repensassem, né, até mesmo o ensino-aprendizagem, surgiu a modalidade do ensino online com muita força, e eu conheci um profissional em que fala, né, e dá cursos a respeito dessa área, e ele me fez despertar novamente para o cuidado de pacientes portadores de ferida. É um curso que, né, tem uma duração aí de alguns meses, né? E eu fiquei encantada, apaixonada, cada vez mais. Tudo aquilo que eu aprendia, eu queria praticar, eu queria colocar em prática. Fiz o curso de furos de orelha, né? Em bebês, especialmente em bebês e também em adultos, e a consultoria em amamentação. E assim, eu iniciei nesse mundo do empreendedorismo, porque um dos desejos, quando eu busquei essa especialização,
Na verdade, quando eu busquei os estudos a respeito da, do cuidado a pacientes portadores de feridas, duas coisas que eu descobri que estão inteiramente ligadas ao empreendedorismo, que eu buscava dar uma assistência de qualidade, mas de forma autônoma para os pacientes, e também me aprofundar mais nessa área. Então, todos aqueles, como o meu primeiro paciente, né, portador de feridas, em que eu só tinha solução fisiológica e gase para cuidar daquela ferida, daquela lesão. E nós conseguimos não fechar, porque era uma ferida de um tamanho considerável, mas encaminhar esse paciente para enxerto. Isso me deu uma felicidade, uma realização tão grande, e onde eu passei, eu sempre fui empreendedora. E eu trouxe esse conhecimento, quem nos conhece, e quem conhece essa área, especialmente aqui no Mato Grosso, existe um grande número de enfermeiros que prestam concurso para esse cargo, porque esse cargo, na verdade, pode ser prestado por qualquer, né, nível superior, mas ele tem uma grande afinidade de enfermeiros, biólogos, veterinários, pessoas que são da área da saúde. E, claro, que o grande número são de enfermeiros. Então, já era algo, digamos que, uma outra oportunidade para a enfermagem, que não é especialmente dentro da enfermagem, mas que a gente usa muito do conhecimento. Eu vejo a grande diferença do técnico em necrópsia, que é enfermeiro, do que não é. É, assim, extremamente diferente a atuação desse técnico em necrópsia, porque ele tem conhecimento de anatomia, fisiologia, e dos procedimentos que a gente faz, né? A gente também faz alguns, realiza coleta de material para alguns exames, né? A preparação desse material, e tudo isso, a enfermagem, ela já dá respaldo para que nós possamos atuar nessas áreas, nessa área específica. Então, o empreendedorismo tem muito disso, de pensar fora da caixinha, né? De pensar fora do lugar comum. E todos, na verdade, podem ser enfermeiros e empreendedores. Mas hoje o empreendedorismo está muito ligado a você ter um negócio, entre aspas, né? Porque o empreendedorismo, na verdade, faz com que muitos enfermeiros hoje possam atuar de forma autônoma. E tenham, sim, algumas empresas possam, né, ter seu CNPJ, se não são MEI, porque, né, como enfermeiro nós não podemos ser microempresários, mas podemos ter CNPJ, sim, e trabalhar como prestadores de serviço, seja para planos de saúde, sejam em clínicas, né, particulares, em hospitais. Então, também exercemos essa atividade de forma autônoma. E o empreendedorismo hoje, ele abre muitas portas, e é tanto que é uma disciplina que está sendo inserida nos cursos de enfermagem, porque há uma necessidade que nós saibamos e tenhamos certo conhecimento para que nós possamos atender melhor, aprender a atender fora das quatro paredes ali de um hospital, de um posto de saúde. Então, hoje, aumentou muito as possibilidades de um enfermeiro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui na minha cidade, tem doulas, que são enfermeiras obstetras e atuam como enfermeira obstetra, e doulas e orientadoras de amamentação, fazem laser terapia, o furo de orelha saudável humanizado. Tem uma enfermeira que trabalha somente com furo de orelha e piercing. Tem outra colega que, como eu, também atua, inclusive nós fizemos especialização junta, e ainda não, né, não toquei nesse assunto. Vindo para cá, né, e já fazendo, já atendendo, quando eu pedi transferência para cá, eu já vim com esse desejo de atuar nessa área. E o que eu fiz?
terminando este curso, estudando, sabendo mais, houve a oportunidade de fazer a especialização em dermatologia com ênfase em feridas, que foi a minha especialização mais recente. Tem outras aí, mas enfim, essa que é a do nosso interesse, e me deu ainda mais respaldo, me deu mais conhecimento, me deu ainda mais autoridade dentro daquilo que eu já fazia. E então, eu atendo, como a minha colega, né? Voltando para o assunto, né? Nós atendemos a pacientes portadores de feridas e lesões, com algumas diferenças, porque eu, por exemplo, fiz podiatria clínica, então eu atendo pacientes também nas áreas voltadas para os membros inferiores, pernas, pés e unhas. Não é como podólogo, mas a gente aprende algumas expertises, é uma habilitação, e que ajudam a cuidar, por exemplo, de pessoas que têm feridas nos pés, portadores de diabetes que desenvolvem neuropatia diabética e têm lesões, calos, unhas encravadas, né, que têm fungo nas unhas. Então, tudo isso a gente aprende o manejo dessas lesões aí nos pés. Então, é uma habilitação que eu fiz dentro da minha especialização. Já minha colega, ela atua, por exemplo, na área da cirurgia plástica, ela dá uma grande ênfase. Então, assim, sempre, como a minha mãe sempre diz, todos podem fazer o que você faz, nem todos vão atender como você, né? Nem todos vão fazer as coisas como você faz. É mais ou menos isso que ela fala, né? E é um conselho que eu trouxe para a minha vida, que todos, e eu tenho essas colegas que hoje, assim, são colegas, são parceiras, já fizemos 2 encontros de empreendedorismo na enfermagem aqui, com grande sucesso. Então, nós constantemente referenciamos umas para as outras, e quando eu posso, né, indico para alguma pessoa que eu conheço e que quer uma área específica que uma das minhas colegas atende. Então, hoje, a enfermagem tem N possibilidades, né? A enfermagem ginecológica, ontem mesmo saiu aí uma resolução falando, uma resolução não, saiu uma nota, na verdade, do COFEM falando sobre a atuação do enfermeiro na ginecologia, que é algo, assim, inovador. Então, tem inúmeras áreas, na verdade, em que o enfermeiro pode atuar. Eu vou falar da que eu conheço, que é o cuidado de pacientes portadores de feridas. É bem interessante, é uma área em grande crescimento. Se nós pensarmos que a nossa população está aumentando cada vez mais, a população de idosos, por exemplo, que é um público que nós atendemos com grande frequência, está crescendo o número de pessoas obesas, pessoas com linfedema, né? O linfedema também, as úlceras, né? Tanto vasculares como as úlceras arteriais, pacientes diabéticos que possuem a neuropatia diabética, ou seja, a perda da sensibilidade a, nos pés, que vai causar ou pode levar a constantes feridas, a até amputações, né? Aumenta ainda mais o número de amputações. E tudo isso, o número de cirurgias plásticas tem aumentado de maneira crescente e precisa de cuidados tanto no pré, no trans, como no pós-cirúrgico. Então, a nossa área de atuação ela tem crescido cada vez mais. E os profissionais têm cada vez mais solicitado os nossos serviços e têm indicado a enfermagem para esse cuidado. Porque a atenção ao paciente portador de feridas é um cuidado, e cuidado é a atribuição da enfermagem. Né? Então, você precisa
ter o mínimo conhecimento, e a gente sabe que conhecimento não é algo engessado. Nós precisamos sempre estar reciclando, nos capacitando para melhor atender. O enfermeiro, ele tem toda a capacidade de atender. E o técnico de enfermagem, de certa forma, ele também aprende técnicas, ele também aprende o manejo de feridas. Porém, cada um tem uma área de atuação, e eu vou falar sobre isso durante o curso. E um técnico que, bem orientado, com conhecimento, ele faz grande diferença e um impacto muito grande no atendimento ao paciente que tem feridas. Então, é preciso, sim, se capacitar. Como eu sempre digo, o técnico pode fazer, ele pode, não só pode, como deve fazer um curso para se capacitar, para melhorar o seu as suas habilidades, para ele melhorar o seu atendimento, o seu conhecimento, essa é a palavra que eu queria trazer, o conhecimento a respeito das inúmeras lesões, dos inúmeros curativos. Hoje nós temos curativos tanto biológicos, como a matriz de fibrina, curativos como a pressão negativa, que é um aparelho que é feito um curativo, e esse aparelho vai como que sugar todo o exudado daquela lesão, diminuindo o tempo de internação, diminuindo o tamanho da lesão, diminuindo o exudado, fazendo com que a ferida cicatrize mais rápido. Temos a laser terapia, que ajuda também de sobremaneira, né, uma terapia adjuvante que vem aí agregar com o tratamento de feridas e ajuda bastante os pacientes e faz com que o tempo de cicatrização seja ainda mais rápido, mas nada disso substitui o bom, velho e primário curativo. As técnicas primárias que eu falo, as primeiras, né? Uma boa limpeza da lesão, utilizar produtos específicos, produtos adequados para cada tipo de lesão, para cada paciente. Tem procedimentos universais. A limpeza da ferida é algo universal. Você vai aprender e vai aplicar em toda e qualquer lesão. Mas algumas outras técnicas precisam de conhecimento, né, tanto dos correlatos como das coberturas, para que você saiba como fazer, qual seria o mais indicado, qual seria o melhor, o escolhido para cada caso. E isso faz grande diferença. E isso faz diferença no mercado, porque você vai ser um profissional diferenciado, seja no âmbito hospitalar, seja no âmbito da atenção básica, seja atendendo particular, que é, sim, com certeza, uma grande possibilidade que você tem mediante ao conhecimento, né? Mas para isso você precisa conhecer o seu público, você precisa aprender a precificar o seu serviço, porque isso é uma das grandes, pode parecer simples, mas é uma das grandes dificuldades que os enfermeiros e os profissionais, né, que atendem têm dificuldade, é de colocar preço, porque a primeira pessoa que tem que entender o valor do seu atendimento não é do seu curativo. Nós não somos fazedores de curativo, nós não seremos fazedores de curativos. Nós ofereceremos tratamento, né? Vamos oferecer alternativas para melhor manejo e gerenciamento das feridas. E para isso é necessário que você entenda o valor do seu serviço. Então, a primeira pessoa que tem que entender o valor do seu serviço é você mesmo. É você que precisa se munir deste conhecimento para que você possa atender e atender melhor
E poder também dar preço, sim, dar o seu valor, devido valor. Claro que depende muito, por isso que você precisa conhecer o seu público. Depende do público que você vai atender, depende da sua realidade. O valor que eu cobro não é o mesmo valor que você vai cobrar, porque a minha realidade é uma e a sua realidade é outra. E hoje, conhecimento e tempo é dinheiro, né? Então, você precisa dar valor a todo esse conhecimento que é lhe oferecido, porque você investiu em conhecimento e merece e precisa ser remunerado por ele, né? E com isso você vai construir a sua marca pessoal, que é super importante. Você precisa ter o mínimo de conhecimento das estratégias para oferecer os seus serviços, porque não adianta você estudar, ter todo esse preparo e não saber como oferecer o seu serviço, né? Não saber como as pessoas vão me conhecer, como as pessoas vão chegar até mim. Também existem estratégias para esse posicionamento, né? Para esse marketing pessoal, né? Então, uma das estratégias são as redes sociais, por exemplo, que eu utilizo bastante e faço o meu serviço ser conhecido através das redes sociais. Claro que com muita ética, muito cuidado, porque nós precisamos também preservar a privacidade daqueles que nós atendemos, né? Outra coisa é network profissional. É extremamente importante fazer network com outros profissionais. Ninguém atende pacientes portadores de feridas sozinho. Muito dificilmente. Você até pode atender, mas a chance de sucesso ou de um sucesso mais rápido vai aumentar, com certeza. Você está com você poder, por exemplo, encaminhar o seu paciente para um fisioterapeuta, para um médico especialista em cada caso vascular, um cirurgião plástico, um ortopedista, né? Dependendo aí de cada caso, de um dermatologista, é necessário construir esse network. Fisioterapeuta, a própria equipe, né, que atende, muitas vezes você vai atender um paciente que está hospitalizado, então essa interação nutricionista é extremamente importante no atendimento a pacientes portadores de feridas. Então, é preciso, sim, construir esse network, construir essa rede de apoio que vai, com certeza, ajudar e proporcionar a esse paciente uma cicatrização mais rápida. Então, empreender dentro da enfermagem perpaz um longo caminho, né? Você precisa percorrer um caminho, né? E precisa de certos conhecimentos que, claro, eu aqui vou ajudar vocês, especialmente na área de tratamento a pacientes portadores de feridas, mas vocês precisam buscar conhecimento em algumas outras áreas. Por exemplo, participar de encontro de empreendedores, seja na área da saúde, seja em outras áreas na sua cidade, também é importante que as pessoas ao seu redor saibam o que você está fazendo. Mas eu tenho um adendo também nessa parte, muito cuidado, porque no início muitas pessoas chegam a desanimar. Por quê? Porque as pessoas vão comentar. Esse meu professor, o professor Jairo Edielso, para quem quiser depois pesquisar na internet, ele fala que existem 4 fases quando você começa a empreender. Primeiro, as pessoas vão começar a te criticar. Vai falar, ai, blogueirinha, ai, agora tudo ela fica falando dessa, começou a estudar um pouquinho, agora acha que é dono da verdade.
Depois as pessoas vão começar a te observar. Poxa, tipo, ela está persistindo e tudo mais. Depois, eles vão querer saber o que você está fazendo. Nossa, o que que ela está fazendo? Que curso foi que ela fez? Como ela chegou até, né, esse ponto? E por último, eles vão te copiar, porque eles vão pensar: se deu certo para fulano, vai dar certo para mim também. E ele fala que essa é uma fase boa, porque significa que você é referência. As pessoas vão, até hoje, quem me conhece sabe que eu gosto dessa área, vez por outra eu recebo aí inúmeras fotos de lesões, porque as pessoas me pedem opinião, me pedem ajuda, mas muito cuidado, porque tudo isso vocês vão saber ao longo do curso que precisa de um estudo não só da lesão, não só de fotos, mas você precisa entender todo o contexto em que essa pessoa está inserida. Mas aí, caminhando para o nosso final, que é o nosso encontro de hoje é realmente muito rápido, eu vou falar só um pouquinho do cronograma do nosso curso, rapidinho, para você ficar por dentro do que que te espera aqui. Deixa eu pegar aqui. Tá. Tá aqui. Tá. Os tipos de feridas e a sua classificação. Aí nós vamos entender a anatomia, como é que funciona, os tecidos que vamos encontrar. Vamos falar também dos correlatos que vamos utilizar para o tratamento de feridas, as principais coberturas e curativos, vamos conhecer esses curativos, os diversos tipos de pacientes que nós podemos encontrar e como empreender e ter sucesso no tratamento de feridas e curativos. Também faz parte aí do nosso curso e eu quero também deixar esse conhecimento aí para vocês. Eu espero que vocês tenham muito proveito, aproveitem as aulas, assistam quantas vezes achar necessário, e as aulas vão ser liberadas semana a semana, porque se observou, e eu tenho observado que os cursos que realmente dão impacto, fazem com que o aluno aprenda e conclua cada etapa do curso, ele não pode entregar tudo de uma vez, porque o aluno fica meio perdido, ele não, né, não faz as aulas, mas se você vai estudando devagarzinho, você vai conseguindo acompanhar e com certeza vai ter muito sucesso no tratamento a pacientes portadores de feridas. Boa noite, muito obrigada por todos que participaram aqui comigo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.